Passei uma semana lá na igreja de Melcaire, realizando a semana de evangelismo da Missão Caleb, e hoje pela manhã eu preguei pela primeira vez, né, na igreja de Moça Bonita. Eu tinha conhecido a igreja na semana passada, né, algumas ações ali da Missão Caleb que a gente realizou, né, e a semana eu vou estar lá a semana toda com eles na semana de evangelismo. E hoje estou tendo a alegria e a oportunidade de conhecer vocês. Mais cedo estivemos aqui reunidos com a liderança da igreja, a comissão da igreja, e que prazer poder conhecer os irmãos queridos aqui desta igreja. Eu me chamo Paulo, me formei em teologia no NASP, Centro Universitário Adventista de São Paulo, lá em Jericoacoara, interior de São Paulo, no ano de 2009, final de 2009. Fui chamado para trabalhar na Associação Rio Sul, nosso campo aqui, em 2010. Comecei meu ministério como pastor e professor de ensino religioso lá no Colégio Adventista de Jacarepaguá. Ali fiquei até meados de 2011, na minha primeira passagem ali pelo CAJ, e fui para o distrito de Ricardo de Albuquerque, onde permaneci até o final, né, de junho de 2011 até o final de 2012. Retornei em 2013 para o Colégio Adventista de Jacarepaguá, como pastor ali novamente da escola e como professor de ensino religioso, e fiquei ali até o final de 2014, quando eu fui transferido para o distrito de Miguel Couto, fica ali em Nova Iguaçu, um dos distritos de Nova Iguaçu. Ali permaneci até o final de 2017. Depois, em 2018, fui para o distrito de Nilópolis, também ali na região da Baixada Fluminense. Permaneci ali até o final de 2019, quando fui transferido para o distrito de Barra Mansa, que é na região sul do estado do Rio, Vale do Paraíba ali, né, próximo à Volta Redonda, né, e ali permaneci até o final de 2022, né, praticamente o período da pandemia, né. Cheguei lá e pouco tempo depois a pandemia chegou, né, quase que a gente chega junto lá, né. A gente viveu ali os desafios, né, da pandemia, a igreja, né, fechada, a gente teve que fazer culto online, né, toda aquela situação que a gente viveu, né. E aí, quando foi em 2023, assumi o distrito do Moinho, um dos, né, mais novos distritos ali do campo, ali na região de Campo Grande. E ali, né, permaneci até o final do ano passado, né, iniciando ali um novo distrito. E, né, quando foi agora no final de 2024, recebemos então o chamado, privilégio, né, de vir para o distrito de Padre Miguel para estar com vocês ali até o período, né, que Deus nos permitir, né, ou até que Cristo volte, né. Espero que seja aí já a segunda opção, né? Jesus volte logo, né? Que seja, né, o último distrito aqui, né, na terra, para que a gente possa viver ao lado de Jesus, né, nas nações celestiais. É um prazer para mim estar com vocês aqui nesta noite, compartilhando, né, a palavra do Senhor. Uma das marcas do ministério de Jesus, uma das características de Jesus, e até o título pelo qual ele mais foi chamado, né, foi pelo título de mestre, de professor, né. Eu sei que temos professores, né, aqui na igreja, né, Cimei, também sua filha, né, professora, esposa também, olha, né, família de professores. Jesus foi o título que ele mais recebeu, foi o título de mestre. Ele era de fato mestre por excelência. Inclusive, né, autores escreveram livros sobre Jesus, justamente tendo ele como referência, né, de educador, de professor e de mestre.
E como mestre por excelência que Jesus foi, ele certamente usou das melhores técnicas de ensino para justamente tornar eficaz e efetiva ali a transmissão das verdades espirituais. Verdades espirituais profundas, mas transmitidas numa linguagem simples, numa linguagem que as pessoas facilmente podiam entender, assimilar e guardar na sua mente. E um dos métodos de ensino de Jesus, muito usado por ele, foi o método das parábolas, né? Histórias trazendo lições espirituais. Histórias, muitas vezes, usando elementos do dia a dia das pessoas, para poder justamente, quando as pessoas olhassem, né, para esses elementos do dia a dia, pudessem facilmente associar aquilo que Jesus havia ensinado. E quando Jesus ele pregou o sermão que ficou conhecido como o seu maior sermão, o maior discurso, ele terminou esse sermão, essa mensagem, contando uma história que é, de certa forma, uma parábola, né? E eu quero meditar com vocês nesta noite sobre essa história. Está em Mateus capítulo 7. Então, se você está com a sua Bíblia aí, me acompanhe na leitura do Evangelho de Mateus capítulo 7, finalzinho do Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, a partir do verso 24. Mateus capítulo 7, a partir do verso 24. E aqui a palavra diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína ou a sua queda. Esta história, ela tem alguns detalhes assim, alguns elementos interessantes. Nós temos aqui, na verdade, a experiência de dois homens, dois construtores. Talvez na sua Bíblia apareça aí o título, como aparece aqui na minha, os dois fundamentos. Mas se você quiser chamar de a parábola dos dois construtores, também está tudo certo. Ok? Dois fundamentos, dois construtores, enfim, eram de fato dois homens que tomaram a decisão de escolher construir uma casa. Obrigado, Senhor. Essa história, na verdade, é uma história... Beleza. É uma história dupla, né? Nós temos semelhanças e diferenças entre os dois construtores. E é muito interessante a gente pegar e ler, né, essa história e avaliar, considerando essas semelhanças e diferenças. E até convido você, né, a pegar a sua Bíblia e ler essa história tentando identificar o que há de semelhança entre os dois construtores e o que há de diferenças. E claro que a gente vai trabalhar primeiro com base nas semelhanças, para depois a gente ver as diferenças e extrair lições, tanto das semelhanças quanto das diferenças. Então, semelhanças. Eram dois indivíduos, duas pessoas que decidiram fazer o quê? Construir uma casa. Certo?
Construir uma casa envolve uma escolha. Eles escolheram construir, certo? Só nessa semelhança a gente já consegue perceber a primeira lição que Jesus tinha em mente ao ensinar esta parábola, ou ao apresentar esta parábola como conclusão de um sermão. Ok? Jesus apresentou várias lições no Sermão da Montanha. Lições que dão assim vários sermões, né? Inclusive, várias mensagens. Essas lições exigiam dos ouvintes escolhas, decisões. Eles precisavam tomar uma decisão. Eles precisavam fazer escolhas. Porque a vida, ela é feita de escolhas. Deus nos deu uma característica chamada livre-arbítrio, liberdade de escolha. Todos nós temos que fazer escolhas. Nossa vida é feita de escolhas. Nós começamos o dia fazendo escolhas. Abrimos os olhos e a gente já se depara com escolhas que precisam ser feitas. O que a gente vai comer, o que a gente vai vestir, não é assim? Então a vida é feita de escolhas, não tem para onde a gente correr ou fugir. E na vida espiritual não é diferente. Nós temos escolhas a fazer. Então a primeira lição que a gente consegue captar dessa história que Jesus contou para encerrar a mensagem. Ele estava querendo dizer: olha, eu apresentei para vocês a essência do que é o reino de Deus e como deve ser a vida de um cidadão do reino. Agora vocês precisam fazer uma escolha, tomar uma decisão. Então os dois construíram uma casa, representando os seres humanos, nós que precisamos fazer escolhas na nossa vida. Outro ponto, a maneira como Jesus vai aplicar essa parábola demonstra que ele tinha um público-alvo bem específico. Se você comparar o início do versículo 24 com o início do versículo 26, você vai perceber que são quase as mesmas palavras. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras. E a diferença está no praticar ou não. Depois a gente vai entrar nesse aspecto. Mas Jesus estava apresentando essa parábola para mostrar que, na verdade, ele estava se referindo àqueles que ouvem a palavra de Deus. Então Jesus estava se referindo a alguém que não dá ouvidos para a palavra de Deus? Não. Ele estava se dirigindo para o público que ouve. Todo aquele que ouve. Ou seja, dentre um grupo de pessoas que ouvem a palavra de Deus, existem dois grupos. Tá? Entre os ouvintes existem dois grupos, duas atitudes possíveis. Ok? Muito bem. Essa é uma outra semelhança que é chave para a gente entender de fato quem era o público-alvo que Jesus estava pretendendo alcançar. Ouvintes da palavra do Senhor. Outra semelhança: os dois construtores tiveram que escolher um local ou um fundamento sobre o qual construir a sua casa. Escolheram ou não? Cada um teve que escolher ali o seu fundamento. Há uma semelhança entre os dois nesse aspecto. Claro que os fundamentos foram diferentes, mas o processo de escolha de um fundamento é algo comum entre os dois. E qual é a implicação disso para nós? Jesus, ao usar a imagem de dois construtores, de pessoas que escolheram construir uma casa, ele estava de alguma forma chamando a nossa atenção para uma vida feita de escolhas. Então todos nós estamos construindo uma história. E as escolhas que fazemos, elas não são escolhas que ficam assim, sem uma base, sem um fundamento. Todas as escolhas e decisões que tomamos, elas são norteadas por algum fundamento que nós escolhemos para direcionar a nossa vida.
Fundamentos esses que podem ser, né, chamados aí, se a gente for usar termos técnicos, né, de cosmovisão, ou a visão que a gente tem do mundo, da realidade. Ou uma palavra mais assim acessível, né? Se bem que cosmovisão, algum tempo atrás, a lição de escola sabatina trabalhou esse conceito, vocês, né, quantos que lembram, né? Então nos ajudou a entender, né, aquilo que era uma palavra para alguns desconhecida, né, a gente passou a conhecer. Mas para falar um português mais simples, filosofia de vida, né? Qual é a filosofia que eu tenho para a minha vida? O que vai impactar isso? A minha história, como que eu fui educado, né? O ambiente onde eu vivi, a educação que eu recebi. Então isso vai moldando a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de olhar a vida e os valores que a gente vai adotando para a nossa vida como base e fundamento das nossas escolhas. Isso significa que não tem para onde fugir. Todos nós construímos escolhas, decisões com base em fundamentos que nós escolhemos para a nossa vida. E inevitavelmente eles vão fazer parte e vão nortear as nossas escolhas, decisões. A questão é, qual é o fundamento que nós estamos escolhendo para a nossa vida? E talvez essa seja a questão mais importante que precisa ser respondida através da mensagem de hoje e através da história que Jesus contou. Mas vamos avançar ainda nas semelhanças para a gente partir para a última parte, que é a parte das diferenças. Se você comparar agora o verso 25 com o verso 27, você vai perceber que também a primeira parte é quase que idêntica. Sobre o que aconteceu após eles haverem construído as suas casas. O que aconteceu? Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força ou com ímpeto contra a casa. E depois que vem a diferença entre um e outro. Então o que há em comum aqui? A chuva caiu só para aquele que construiu a casa sobre a areia? Não, caiu também porque construiu a casa sobre a rocha. E o rio transbordou só para aquele que construiu a casa sobre a areia? Não, transbordou também para aquele que construiu a casa sobre a rocha. E o vento? Soprou só para um? Não, soprou para os dois. Os ventos sopraram, não é para os dois. Bateram com força só sobre uma das casas? Não, bateu com força sobre as duas casas. O que há em comum aqui? Chuva, vento, rio transbordando, batendo com força contra a casa. O que representa, né? Chuva, rio, aqui, né? São as dificuldades da vida, os problemas, as tribulações. Ou seja, no mundo de pecado, problema vem para todos. Estamos todos no mesmo barco, no mesmo mundo de pecado. Então não é porque eu escolho ser um cristão que eu não vou ter problema, eu não vou ter dificuldade. Todos nós vamos enfrentar problemas, todos nós vamos enfrentar dificuldades. E quer ver uma outra semelhança aqui? Está nas entrelinhas, né? Cada indivíduo recebeu um adjetivo para classificá-lo de acordo com a escolha que eles fizeram. Ou seja, houve um juízo, né, sobre a escolha de cada um. Um foi chamado de prudente, o outro foi chamado de insensato. Foram ou não foram avaliados pelas escolhas que fizeram? Sim. Qual é a lição? Todos nós fazemos escolhas com base em algum fundamento que nós adotamos para a nossa vida. Vamos enfrentar problemas independente das escolhas que fazemos. E prestaremos contas a Deus das escolhas que nós fazemos. Ou seja, a realidade de juízo está também presente aqui, nesta história, né? Nessas histórias.
E aí, queridos, vem agora a questão que vai nos conduzir a um aspecto prático, né? Que aí está mais ligado às diferenças entre a experiência de um e de outro construtor. E a primeira diferença está na aplicação que Jesus faz. Um construtor representa aqueles que ouvem e praticam. O outro construtor representa aqueles que ouvem, mas não praticam. Então, qual é a grande escolha que nós precisamos fazer? Vou praticar ou não o que Jesus está apresentando para mim? Essa é uma escolha importante que você precisa fazer, tomar na sua vida. Não só hoje, mas durante todos os dias. Todos os dias. Outra diferença: os fundamentos que eles escolheram. Um decidiu construir a sua casa sobre a rocha. Fundamento firme, seguro. Mas não era fácil construir uma casa sobre a rocha. E aí, tinha também um outro elemento, que a gente precisa recorrer a detalhes da geografia, né, da época. Os lugares de terreno seguro, firme, seguro, rochoso ali, eram os lugares que não eram assim tão acessíveis. Eram lugares que dava trabalho para poder chegar. Não eram lugares assim considerados os paraísos, né, da época, bonitos. Mas eram os lugares mais o quê? Seguros. E dava trabalho para construir. Era mais fácil convidar alguém para um lugar de solo mais arenoso, mais acessível, mais bonito, né, do ponto de vista das paisagens, do que convidar pessoas para os lugares de terrenos mais rochosos. E aí você pode viajar com a sua mente em relação a lições espirituais que a gente pode tirar disso, né? Porque onde era o mais seguro, não era o mais fácil e não era o mais acessível. Isso diz muito para nós, né? Para nós hoje. Quando a gente pensa na realidade do que Deus propõe para mim e para a sua vida. É fácil? É o caminho largo ou é estreito? Caminho estreito. É fácil ou tem seus desafios? Tem seus desafios. Envolve renúncia. Nem todo mundo quer abraçar esse caminho. Dá trabalho, a gente, né, sofre, às vezes enfrenta perdas, renúncias. Mas é o lugar mais o quê? Seguro. Outro detalhe: as pessoas construíam, óbvio, por razões óbvias, no período em que não chovia. Lá no caso, verão. E a tempestade, quando vinha, né, vinha no inverno já com a casa pronta. Isso significa, queridos, que se nós queremos tomar decisões importantes na vida, nós precisamos aproveitar o verão da nossa existência. Nos tempos de bonança. Porque a dificuldade só vem, ela vem tão somente para revelar sobre qual fundamento nós construímos a nossa vida. Eu tinha um professor na faculdade de teologia, ele já estava jubilado. Aliás, né, a grande maioria dos professores, né, que eu tive na faculdade, né, alguns já jubilaram, outros já descansam, né, no Senhor, e olha que foram só lá, né, então formei novo, né, 22 anos na faculdade. Ele dizia uma frase, o pastor José Carlos Ramos, ele dizia uma frase
algumas frases, né, que tem tudo que ver com o que a gente está falando. Crise vai, crise vem para revelar quem é quem. A crise, ela só revela, né, de que é feito o nosso caráter, sobre qual fundamento nós construímos. Né? Ele dizia também uma frase, né, num contexto em que a gente não tinha, assim, nessa coisa de, ainda estava muito assim alta, aquela coisa, né, de, ainda tinha, né, de você tirar foto com aqueles filmes, né, de 12, 24, 36, né, foto pelo celular era algo assim novo, né. Então ele dizia uma frase, né, que os né, da minha geração para cima, né, vão entender bem, né, e hoje a gente precisa até fazer um acréscimo nessa frase para que os das novas gerações entendam o que a gente está falando. Caráter é igual foto, eu tenho que acrescentar, foto de antigamente, né, só se revela no escuro. É na escuridão da vida que o caráter se revela, nas dificuldades, nas provações. E é o que acontece aqui nessa história. Quando o rio transbordou, quando a chuva veio, o vento bateu com força, foi para exatamente revelar qual era o fundamento de cada uma das casas ali construídas. E a casa que foi construída sobre a rocha permaneceu. Pode ter havido, né, se a gente, né, eu gosto muito de viajar nas histórias, né? Até porque eu já fui professor de ensino religioso também, durante 3 anos e meio, e às vezes para você fazer ali, principalmente os alunos ali do 6º, né, 7º ano ali, né, conseguir captar, né, alguns assim, de forma mais profunda, né, as histórias da Bíblia. Então às vezes a gente tem que contextualizar, né? Então, por exemplo, para dizer que Jesus foi criado em Nazaré, para eles entenderem o que era Nazaré, né? Então tinha que recorrer, né, dizer, olha, Nazaré, fosse nos dias de hoje, é como se fosse o complexo do Alemão, né? O complexo da Maré, né? E aqui talvez vocês tenham até alguns exemplos, né, mais até, né, próximos aí, até para poder, aí os alunos, nossa, professor, né? Que isso, né? Jesus cresceu num lugar assim, daí para pior, né? Assim. Então às vezes a gente tinha que viajar um pouquinho, né, nas histórias. E nessa história, pense, né, gente, a pessoa construiu lá a casa. Na casa você tem o quê? Móveis, né? Tem decoração, tem as roupas, né, o alimento e tal. Imagina a água entrando dentro de casa, né, no contexto de uma enchente, rio transbordando. Vai ter algum prejuízo ou não vai? Vai. Móveis, né, pode destruir os móveis, levar as roupas, tal. Então, os dois tiveram prejuízo, certamente. Mas o mais importante que a estrutura, no caso daquele que escolheu construir sobre a rocha, ficou o quê? Em pé. Intacto. O outro que construiu sobre a areia, a casa foi embora com tudo, né? O que tinha dentro é a estrutura também. E aí aqui vem a principal diferença dessa história, os fundamentos escolhidos. O que Jesus quis dizer com o homem que construiu a casa sobre a rocha? No caso, que fundamento é esse? A rocha. Querido, Jesus está falando dele mesmo como sendo esse firme fundamento. Ele é a rocha. E a Bíblia o chama assim. Deus é a rocha da minha salvação, né? Nos Salmos, né? Nos livros proféticos. Jesus é chamado, né, de a pedra angular, a pedra de espinho, né? Pedra fundamental. Paulo vai chamar Jesus, né, de pedra angular mesmo, né? E chama a Bíblia, né, como fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Então o fundamento que é a rocha, que é o fundamento seguro, é Cristo Jesus e a sua palavra.
Então não basta eu apenas ouvir a palavra, eu preciso fazer uma escolha. Qual é a escolha? Viver a palavra. E se eu quero viver a palavra, só tem uma forma: fazendo de Cristo o fundamento da minha vida. O único fundamento. Porque fundamentos de areia o mundo oferece vários. Os famosos ismos, né, que tem por aí. Os muitos, né, ismos que existem. Materialismo, secularismo, pós-modernismo, consumismo. E os vários ismos que você já deve ter ouvido por aí. Só há um ismo que é seguro: cristianismo. Cristo como fundamento. O resto é areia. Areia. E areia, quando vem as tempestades, as tribulações da vida, o que acontece? O que acontece com a casa, com a estrutura? Vai com tudo. Não quer dizer que a gente não vai ter perdas fazendo de Cristo o nosso fundamento. Podemos ter. Por isso que eu falei, às vezes é legal a gente viajar um pouquinho na história, nas parábolas, para absorver os detalhes, né? As lições com mais profundidade. Se entrou água, levou móvel, levou, enfim, o que havia dentro da casa. Mas a estrutura permaneceu intacta. Podem vir tribulações que podem chegar ao nível máximo de alagamento da sua vida, ao ponto de você perder tudo, inclusive a própria vida. Mas a Bíblia diz, né, que aquele que crê, né, em Cristo, se ele é a ressurreição e a vida, ainda que morra, viverá. Sua salvação estará garantida. Sua certeza de vida eterna garantida. Porque você escolheu fazer de Jesus o seu fundamento. E aí você será um homem, uma mulher prudente. Porque fazer de qualquer outra coisa que é areia, que é passageiro, fundamento, é loucura. Como a gente olha para o homem da história e pensa: o que havia na cabeça desse indivíduo em construir uma casa sobre um fundamento que não tinha nenhum tipo de firmeza, segurança? Queridos, Deus nos chama nessa noite para escolhermos Cristo como nosso único fundamento. Qual vai ser a sua escolha? A sua decisão. Escolher Cristo implica no compromisso de não apenas ouvir a palavra, mas viver a palavra. Eu te pergunto: você deseja fazer de Jesus o firme fundamento da sua vida? Fazer da palavra não apenas algo para que você ouça e guarde na mente, mas que você possa viver essa palavra? O Farol vai cantar um louvor nesse momento. E este é o momento que você está sendo convidado a tomar uma decisão. Ore a Deus colocando diante dele a sua decisão. E se você deseja de fato fazer de Jesus o fundamento da sua vida, e não apenas ouvir a palavra, mas vivê-la e praticá-la, enquanto a Carol canta, coloque-se em pé. E ao final eu quero orar junto com você. E quero orar por você, para que a gente coloque essa decisão nas mãos do Senhor.